Ouça, estou à porta e chamo. Se existir qualquer um que me ouve e abre a porta para mim, irei até ele, comerei com ele e ele comigo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa primeira parte deste culto. Obrigado pelos louvores, por tudo que já foi feito aqui, Pai, em nome de Jesus. Apresentamos a vida dos ofertantes, do dizimista à tua casa, Senhor. Abençoa eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Apresentamos a vida do teu servo que vai transmitir a tua palavra. Venha falar conosco nessa noite através da tua palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem preparado para o coração de cada um dos que chegaram aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que venha ser feita a sua vontade. Concede graça e sabedoria do teu Espírito Santo. E amém. 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 Graças a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Queridos, a palavra cultuar significa oferecer a Deus alguma coisa. Então vamos oferecer o que nós temos de melhor nessa noite para o Senhor. Nosso sentimento, nossa fé, aleluia, nosso coração. Vamos glorificar o Senhor, irmão, não vamos ficar calados. Eu sirvo o Senhor há 20 anos, estou servindo meu Deus, aleluia. E eu não vejo crente receber nada calado, não. Tem que clamar mesmo, tem que glorificar mesmo, tem que exaltar mesmo, tem que dar glória ao Senhor. Nesta noite, quem veio para cultuar aqui foi nós. Então vamos cultuar o nosso Deus, vamos glorificar o nosso Deus, vamos exaltar o seu nome, aleluia, Jesus. Cadê a glória a Deus nessa igreja? Diga glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Atos, capítulo 16, verso 27 em diante. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 16, versículo 27. Aleluia. Queremos vamos se ligar para o Senhor. Aleluia. Eu estava sentado aqui, eu vi fogo aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus. E não é estranho nós falarmos isso para quem tem intimidade com Deus. Aqui tem vasos de Deus e Deus quer usar nessa noite. Aqui tem pessoas que Deus quer renovar o ministério. Tem pessoas que Deus quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Jovem, te diga para o Senhor. O que Deus tem contigo é grande. Eu vi uma bola de fogo na tua frente. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você é batizado, mas o Senhor nesta noite quer acender essa chama. Aleluia. Na tua vida, mas o Senhor quer que tu te ligue. O Senhor quer que tu te concentre com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Querido, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ia todo dia para a igreja com aquele desejo de ser batizado. E eu não ficava parado, não. Dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser batizado. E eu dava glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. E um dia, aleluia, eu estava de noite. Aleluia, eu fui dormir e quando eu dormi eu sonhei falando em mistério. E quando fui de manhã, que eu fui trabalhar, aleluia, que eu estava lendo a Bíblia direto, o Novo Testamento. E quando eu me sentei na banca onde eu estava trabalhando com bombons, aleluia, Jesus, ali eu senti algo de Deus. O Senhor queria me batizar com o Espírito Santo. Eu chamei, aleluia, a mulher do pastor e disse, olha, eu estou sentindo alguma coisa, uma alegria. Ela disse, Senhor vai te batizar. E quando ela terminou de falar, aleluia, que eu fui falar com ela, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Me deu variedades de língua, louvado seja o nome do Senhor naquele momento. E dali eu comecei a buscar os dons do Espírito Santo. E Deus foi dando dom de visão, dom de revelação, aleluia, Jesus, deu dom de profecia e outros mistérios Deus vai dando. Mas isso tem que ser assim, tem que buscar. Agora se nós ficarmos assim, irmão, desligados, aleluia, porque crente é para estar ligado. Senão o diabo começa a botar sono, começa a fazer com que essa enfermidade que está aí no teu corpo continue. Aleluia! E você tem autoridade de Deus para mandar essa doença embora. Você tem autoridade de Deus para mandar esse sono embora. Você tem autoridade de Deus, aleluia, Jesus, para sair nesta noite daqui cheio do
Oh, aleluia, Jesus. Querido, nós somos próximos do arrebatamento da igreja. Eu sei que muita gente aqui, como eu, pedindo o sinal de Deus. E Deus tem me despertado, aleluia, para avisar a igreja. Aleluia, Jesus. E hoje a mensagem vai falar muito conosco. A mensagem vai falar muito conosco, irmão. Chegou a hora de nós despertarmos, porque o arrebatamento não é mito, é uma realidade. A qualquer momento Deus vai fazer com que o povo desapareça dessa terra. Aleluia, Jesus. E um desses, aleluia, que vai desaparecer sou eu. Quem é o outro aí? Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A convenção do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja o quê? Senhores, o que devo fazer para que eu seja? Amém? Pode ser mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, quando eu olho para esta palavra, quando eu leio esta palavra, aleluia, Jesus, eu vejo dois homens de Deus presos em prisões, aleluia. E esses homens, mesmo naquela prisão, eles não pararam de glorificar a Deus. Eles não pararam de adorar o Senhor, aleluia. Eles continuaram adorando, mesmo, aleluia, estando naquela situação, estando naquela prova, estando, aleluia, Jesus, pressionado, porque ali, aleluia, era o lugar da onde o destino seria a morte. Mas ele estava ali adorando ao Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que através dessa adoração de Paulo e Silas, um terremoto deu e as portas se abriram. As portas se abriram, aleluia, e o carcereiro, quando viu que as portas estavam abertas, ele puxou uma espada e ia se matar. Quando de repente Paulo e Silas disse: homem, não faça isso, porque nós aqui todos estamos. E naquela época, irmão, aleluia, não tinha luz elétrica, funcionava as coisas com lamparina, a luz era lamparina. E ele pega aquela lamparina e sai para dentro do cárcere ali, olhando, aleluia, vendo, verificando se todo mundo estava lá, aleluia. E ele vê que todo mundo estava lá, ele se prostra diante dos homens de Deus, aleluia. E quando ele se prostra diante dos homens de Deus, ele faz uma pergunta que está na mente de muita gente hoje. Muitas pessoas, por mais crentes que sejam, aleluia, Jesus, muitos que estão dentro da igreja, não estou falando todos, ainda estão em dúvida da sua salvação. Meu Deus, é verdade. Só tem uma pessoa, querido, que pode nos dar certeza da salvação. Só tem uma pessoa, aleluia, que pode fazer com que o cristão se sinta salvo. Chama-se Espírito Santo. O crente só tem certeza da sua salvação quando ele tem o Espírito de Deus na sua vida. E para ter o Espírito de Deus tem que manter-se comunhão e adoração a Ele. Tem que ter relacionamento com Ele. Aleluia, Jesus. Tem muita gente com medo, irmão. Tem muita gente sentindo que se Jesus viesse agora, ia ficar. Meu Deus, é verdade. Primeiro, porque tem muita gente desorientada dizendo
que eu quero pregar nesta noite. Eu quero falar sobre salvação. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Querido, existem dois tipos, aleluia, de salvação. Existe a salvação parcial e existe a salvação total. Enquanto nós estivermos neste corpo aqui, nós ainda não estamos salvos totalmente, não. Podemos estar salvos parcialmente, aleluia, Jesus. Mas só receberemos a salvação total, completa, quando este corpo físico for transformado no corpo espiritual. Aí sim, tragada foi a morte pela vitória, diz a Bíblia. Quando o nosso corpo, nós não vamos receber outro corpo, isso não é espiritismo. O nosso corpo será transformado, aleluia, de corpo físico para um corpo espiritual. Em outras palavras, aleluia, Jesus, quando você receber esse corpo espiritual, esse corpo vai ficar invisível. É por isso que você vai desaparecer e as pessoas vão olhar e vão dizer: cadê ele? Cadê ela? Aleluia, Jesus sumiu. É porque o teu corpo, aleluia, Jesus, foi transformado e ali você recebe a salvação. Nós temos que praticar algumas regras que Deus exige. Existem alguns elementos básicos da nossa salvação. O Antigo Testamento, querido, ele não é feito doutrinário para a igreja. Por que, pastor? Porque o Antigo Testamento é escrito para dois povos, judeu e gentil. O Antigo Testamento não é escrito para a igreja. Por que, pastor, que não é escrito para a igreja? Porque a igreja não existe no Antigo Testamento. O único povo de Deus que existe no Antigo Testamento são os judeus. A única religião que existe, que representa Deus na terra, no Antigo Testamento, chama-se judaísmo. Aleluia! Quando Jesus nasce, a partir dele também nasce o Novo Testamento. Aleluia, Jesus. E o Novo Testamento, ele passa a ter mensagem para três tipos de povo: judeu, gentil e igreja. Aleluia, Jesus. A Bíblia ela tem uma mensagem direcionada para os judeus, a Bíblia tem uma mensagem direcionada, aleluia, para o gentil, e a Bíblia tem uma mensagem direcionada para a igreja. E é aqui, queridos, aleluia, precisamente nas cartas é que se encontra a mensagem para a igreja. Chama-se doutrinas de salvação. Entre as doutrinas de salvação são cinco: estão o arrependimento, a fé, o novo nascimento, aleluia, Jesus, a santificação e a justificação. É isso que o cristão tem que praticar. São esses elementos que ele tem, aleluia, Jesus, que praticar para poder ser salvo. Porque se não se arrependermos, querido, aleluia, não podemos ser salvos. Se não praticarmos a fé, não seremos salvos. Se não nascermos de novo, também não vamos herdar a salvação. Se não nos santificar, também não seremos salvos. Aleluia! E se não formos justificados, não vamos fugir da condenação. Aleluia, Jesus. Então a salvação, ela tem esses cinco elementos básicos. Aleluia, Jesus. Primeiro, o arrependimento. Para nós sermos salvos, nós temos que se arrepender. Pastor, eu já vim aqui na frente, já aceitei Jesus como meu Salvador, eu já me arrependi. Primeira coisa, querido, que eu quero dizer para você, que arrependimento, ele exige uma confissão de pecado. Arrependimento é confessar os pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos, aleluia, a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de quê? De quê? De todo o pecado. É aqui que inicia-se a salvação. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, Ele nos torna santo.
palavra santo significa sem pecado. A palavra santificação significa separação, ou separado do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe senhor que fica dizendo: ai, todos nós somos pecadores remídios, nós somos pecadores purificados. Aleluia, Jesus. E quem se arrependeu não pode mais retornar ao pecado, tem que conservar o arrependimento até a vida do Senhor. Aleluia, Jesus. Se você se arrependeu, recebe esse arrependimento, aleluia, recebe o arrependimento, não minta mais, não engane mais, não prostitui mais. É isso que é conservar o arrependimento na nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Se não se arrependendo, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, aleluia, Jesus. Fé. Tem muita gente que tem conceito errado de fé. Acha que fé, pastor, é fazer culto e dizer Deus vai pagar. A Bíblia diz o que é fé. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: fé é certeza, fé é convicção. Aleluia. E uma das nossas, aleluia, Jesus, uma das estruturas da nossa fé não está no visível, está no invisível. Porque a Bíblia diz que a fé, aleluia, é o firme fundamento daquilo que não, então é invisível. Aleluia, Jesus. É por isso que sem fé é impossível agradar-nos a porque Deus está aqui invisível. Aleluia. Só não está sentindo Ele quem não quer. Só não está vendo Ele quem não quer. Porque não vendo Ele aqui. Ele está no pregador, Ele está no cantor, Ele está no músico, Ele está passeando aqui no nosso meio. Oh, aleluia, Jesus. E fé é certeza. Eu cheguei aqui doente. Eu cheguei aqui com problema. Eu cheguei aqui, mas eu estou pensando amanhã. Como que vai ficar minha situação? Minha família, meu filho. Como é que vai ficar? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. A minha causa. Querido, se você tem fé, tenha certeza de que Deus já te deu a vitória. Às vezes Deus, querido, Ele não age de imediato. Por quê? Porque Deus, Ele é consumador da nossa fé. Ou seja, Ele nos prova. Aí diz o salmista assim: porque fé, querido, Ele fala também de paciência. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor. Ou seja, eu esperei com fé, confiante. Se eu desconfio, você sabe o que é desconfiança? Incredulidade. Ao contrário da fé, aleluia, dúvida é incredulidade. Então não tenha dúvida do que Deus pode fazer. Não tenha dúvida do poder de Deus. Não tenha dúvida que Ele possa te levantar, que Ele pode te lançar, que Ele pode te curar, que Ele pode salvar a tua vida, a tua família, Ele pode fazer recolhiça aqui nesta noite, que Ele pode agir, operando Ele, que Ele pedirá. Alaba, chama, alaba, candará. Da glória, igreja, da glória, não duvide, não, creia, porque Ele vai fazer o impossível acontecer. Aquilo que nós não podemos fazer, tenha certeza que Ele vai fazer. Oh, aleluia, Jesus. Não venha aqui confiando no homem, aleluia, nas forças humanas. Confie nas forças divinas, confie no poder de Deus, confie na sua operação, confie na sua proteção. Então o que é isso? É certeza. Aleluia, Jesus. Só que a nossa fé, irmãos, aleluia, ela está apoiada na palavra. Porque a fé vem pelo ouvir o quê?
fé, irmão, ela tem que estar dentro da Escritura. Nós temos que ter um credo. Tem muita gente que não tem fé, não tem uma regra de fé. Aleluia, Jesus. Eu vejo muita gente batendo e dizer sou pentecostal. Não é não. Não é, sabe por quê? Porque existe batista, existe metodista, existe presbiteriano, existe adventista e existe pentecostal. Aleluia. Ou seja, existem linhas de pensamento. E qual é a mais correta? Lógico que é a Escritura. A Escritura é a correta, mas aqueles que estão dentro da palavra, aleluia, são os mais corretos. Você quer ver uma das coisas que as pessoas estão trabalhando na fé? E a Bíblia diz que o diabo, ele, nos últimos dias, uma das coisas, aleluia, Jesus, dos locais onde ele iria imperar, era na fé das pessoas. Era na fé das pessoas. Ele ia trazer tudo. Como a base da nossa fé foi em Deus, presta atenção numa coisa. Aleluia. Olha como eu creio em Deus. Não sei se não creio desse jeito, mas eu creio assim. Oh, maravilha. Oh, meu Deus. Eu creio que Deus, Ele é um ser só. Aleluia. Ele é um Deus. Aleluia. Com 3 pessoas dentro da divindade. Ou seja, Deus é a junção das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, para formar a divindade feita em os 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é isso aqui, ó. É, aleluia, a junção das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí formam só Deus. Então, quando a Bíblia diz que Ele é só um Deus, está falando da sua divindade. Mas quando a Bíblia quer falar que existem 3 pessoas dentro da divindade, ela usa os pronomes pessoais indicativos. Aleluia, Jesus. O que são pronomes pessoais indicativos? São os pronomes que indicam pessoas. Aleluia, Jesus. No singular, eu, tu, ele, ela. Aleluia. No plural, nós, vós, eles e elas. Então, quando ele está falando da Isaías, quem há de ir por nós, está falando as 3 pessoas juntas. Aleluia, desçamos e computamos da Torre de Babel. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança em Gênesis. Aleluia. E quando ele quer separar também, ele usa nomes. Aleluia, Jesus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, para indicar que existem 3 pessoas dentro da divindade. Essa é a minha fé. Aleluia. E pode vir quem vier e dizer: batiza só no nome de Jesus. Eu não vou batizar só no nome de Jesus, vou batizar confessando a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e assim eu creio. Aleluia, Jesus. É isso que é fé. Não saia da sua fé, não largue a sua fé, seja perseverante na fé. Aleluia, é isso que é a fé do cristão. A fé está apoiada dentro da palavra de Deus. Ele não sabe no que crer. Isso é falta de fé, falta de estrutura, falta de alicerce. Nós fomos enviados ao mundo para declarar nossa fé. Quando ele diz para pregar, ele está dizendo para te publicar a tua fé, o que tu crê. E para isso, queridos, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós responder às pessoas exige um preparamento, exige conhecimento. Porque o que é evangelizar? É confrontar a fé das pessoas com a tua fé. Tu tem que ser seguro, aleluia, no que tu crê. Tu tem que ser firme naquilo que tu crê. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você não pode mover a sua fé. Eu creio assim, não vou mudar. Tem um monte de inimigo da Bíblia aí, o diabo está levantando um monte de gente dentro da internet, aleluia, com linhas de pensamento diferentes, dizendo que a Bíblia está errada. E eu provo para ele que a Bíblia está mais do que correta. Oh, glória a Deus! Interessante, querido, que antes
desse tamanho todo, não apareciam esses heróis, esses super-heróis. Agora que a igreja, aleluia, cresceu, tem muito crente, aí aparece um monte de super-herói dizendo, aleluia, que a Bíblia está errada. A Bíblia está dividida em 5 partes. Aleluia, Jesus. História, poesia, profecia, cartas, aleluia, e evangelhos. Cada um desses livros, aleluia, cada uma dessas divisões tem uma finalidade. Deus prova a sua veracidade, a veracidade da palavra dele diz. Como, pastor? Primeiro, aleluia, enquanto a história ela mostra o passado, a profecia ela mostra o futuro. E aleluia, Jesus, a parte histórica da Bíblia ela é estudada pelos arqueólogos, porque a Bíblia já fala da Arca de Noé e diz que ela está lá no Monte Ararat. Quem que registrou isso foi Deus. E onde está isso na Bíblia? Aleluia! É o registro que mostra onde a arca está. Aleluia, Jesus. E aí descobriu a arca, está lá no Monte Ararat. Tem foto, tem tudo. Tem até documentário sobre isso. Provou a veracidade da palavra, é a verdade. A Bíblia fala de cidades, fala de Sodoma e Gomorra que já acharam. Fala, aleluia, Jesus, da cidade de, aleluia, Jesus, de Nabucodonosor, a Babilônia, acharam, está lá no Iraque. Acharam Jericó. Então quem, aleluia, Jesus, vai dizer, quem vai contestar com a palavra que está errado, de que não existe, de que não é verdade? A Bíblia está provando a sua veracidade. A Bíblia prova a veracidade dela também pela sua parte profética, porque as profecias estão se cumprindo. Tudo que está escrito está se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, mulher contra marido, marido contra mulher. A Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam enganadores. A Bíblia diz que apareceriam falsos profetas. E vai um monte de sinais aí, meu irmão. Como é que eu vou duvidar da palavra de Deus? Aí chega os aventureiros aí, os usados pelo capeta, e vai dizer que a Bíblia está errada, você vai acreditar? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa confiança em Deus? Que o nome de Jesus está errado, é lá o dele. Eu quero para ser salvo e está ainda perdido. Esse é o nome dele, perdido. Aleluia. Então nós temos que ter a Bíblia, irmão, aleluia, como nossa regra de fé. Glória a Deus. Outra fé que o pentecostal tem, além dessa, aleluia, da trindade, que ele crê que Deus é único, no que diz respeito à divindade, e trino, no que diz respeito às 3 pessoas que estão dentro da divindade. Aleluia. Ele acredita que o homem é dicotômico. O que é o homem? A junção das 3 instâncias, espírito, alma e corpo. Eu creio que o espírito é um, a alma é outra e o corpo é outro. E eu creio que a alma ela é responsável tanto pelo espírito como pela alma, porque, aliás, pelo corpo, porque a alma ela é o mediador entre o espírito e entre o corpo. É a alma que é a sede das emoções, é a alma que leva o espírito, as emoções para o espírito, para adorar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio de não glorifica, não está cheio da vontade de glorificar, não está cheio de Deus, não está cheio de adoração, não está cheio de desejo por Deus, de amor por Deus. Aleluia, Jesus, faça o seu espírito adorar o Senhor, faça o seu espírito adorar o Senhor. É a alma que é responsável pelo corpo, que leva o corpo a ter desejo, aleluia, espirituais e não carnais, de se sujeitar, aleluia, às obras da carne. É a alma que faz isso. E quando o homem morre, o que é morte? A morte é a separação do espírito e a alma do corpo. Isso é a morte. A palavra morte significa fim da existência, mas a morte é a separação do espírito e a alma do corpo. E quando o espírito volta a Deus, o corpo permanece aqui na terra, no físico, aleluia, ele vai para o pó. É por isso que eu não creio em testemunhos que diz que viu corpo lá no inferno, corpo físico, que viu carne no inferno. Não tem carne no inferno, não existe isso. Carne e sangue não herda o reino de Deus,
Carne e sangue também, aleluia, não pode estar lá na prisão, aleluia, Jesus, dos espíritos chamado inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o que vai, aleluia, Jesus, o intermediário é a alma. Se morreu, puro. Se morreu, santo, vai para o paraíso. Existe o portal que abre o reino espiritual. Aleluia, Jesus. É um túnel, todos veem isso, um túnel quando morre. E aquele túnel de luz leva para o paraíso. O anjo vem e leva ele. E quando o camarada morre sem Jesus, vem também os agentes do diabo recepcionar ele. Vem aquela sombra preta, aleluia, ele entra naquele túnel escuro e vai para o inferno. Nesses 20 anos que eu sigo o Senhor, eu já tive experiência no sobrenatural. Eu não estou aqui para contar a história, não, porque eu vou prestar conta no dia do juízo final. Aleluia. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. E um dia eu disse, Senhor, eu quero saber como é o inferno. E eu vim no culto abençoado. Eu me deitei em casa, num assoalho, eu morava numa casa de 2 andares, e em cima eu fiquei olhando para o céu e dormi. Quando eu dormi de olho fechado, eu vi quando o anjo veio do céu, aleluia, em forma de uma bola de fogo reluzente. E quando ele veio, ele tirou o meu espírito do meu corpo, me arrebatou em espírito. Não é a alma, é o espírito. Aleluia. Se a alma sair é morte. Me arrebatou em espírito e me levou. Nós entramos naquele túnel escuro e descemos. Aleluia, Jesus. Na proporção que nós ia descendo, aleluia, de repente eu avistei uma luz vermelha. E aí na proporção que nós ia descendo, aquela luz ia crescendo, ou seja, nós estávamos chegando lá. Quando nós chegamos e nós ficamos assim, uma distância, eu e o anjo, aleluia. E eu vi aquilo ali, eu pensava que era um lago de fogo. Eu disse para o anjo, o que é isso? É um lago de fogo? Ele disse, não. Aí ele me colocou dentro. Quando ele me colocou dentro, eu olhei para tudo aquilo que estava lá. Eram multidões e multidões de pessoas, tudo juntas no seu lugar. Aleluia. Como homens fogo. Aleluia. Um perto do outro, não dava para reconhecer quem era homem, quem era mulher. Aleluia. Queimando os pés na cabeça. E quando ele me colocou dentro, meus ouvidos se abriram e eu ouvi aquele alarmito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais um detalhe. Como nós ia descendo, o meu espírito, ele ia esquentando. Você sabe o que é uma pedra? Quando ele ia aquele calor, e aquele calor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando as pessoas vão chegando no inferno, elas vão começando, aleluia, a queimar. Aquilo vai esquentando elas, vai esquentando, que elas se tornam, aleluia, Jesus. Fogo, uma pessoa de fogo, já cai lá em fogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus me trouxe de volta, voltei para o meu corpo. E uma voz para Deus disse assim: existem 2 tipos de pessoas neste lugar. Os que não se arrependeram para me darem glória, e os que eu dei tempo para se arrepender, todavia não quiseram. Meu Deus! Os primeiros que não se arrependeram para dar glória ao Senhor são aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus, mas nunca quiseram se arrepender. Partem sem salvação. O outro grupo são crentes que sabem que tem que confessar, sabem que tem, aleluia, que se humilhar diante de Deus, que tem que pedir perdão de alguma coisa, de tirar esse rancor do coração, esse ódio, de perdoar uma pessoa e não perdoa, que não se conserta. Às vezes acha que o seu relacionamento está agradando a Deus, vivendo amigável. O sexo fora do matrimônio é pecado. Aleluia. Pastor, é muito de doutrina, meu irmão, está perto do arrebatamento. Quem quiser ficar, vai ficar. Então isso é arrependimento, e isso é fé.
Aleluia, fé. Eu não posso me mover da minha fé. Existem muitas coisas aí, irmão, que eu podia colocar aqui. E a nossa fé exige que nós pratiquemos, porque a Bíblia tem um padrão de vida cristão. Homens e mulheres têm que imitar Jesus. Jesus é o modelo para homem e mulher. Aleluia. Nós temos que se parecer com Ele, e às vezes não estamos se parecendo com Ele em nada. Estamos vivendo ainda no primeiro Adão. O segundo Adão sumiu da nossa vida. Glória a Deus. O primeiro era carnal, o segundo era espiritual. Existem poucos crentes espirituais dentro da igreja. A outra é o novo nascimento. Aleluia, Jesus. O que é o novo nascimento? A palavra novo nascimento é regeneração. Aleluia, Jesus. Que significa ser gerado de novo. O que tem que ser gerado em nós? Cristo. Na proporção que eu vou morrendo, Ele vai nascendo. Aleluia. Quando Cristo vai nascendo na vida do crente, a gente nota a mudança. A gente nota Deus na vida dele. É aí que está Deus. Não é porque ele fala língua, não é porque ele sapateia, não é porque ele prega, não é porque ele canta, não é porque ele toca, mas é porque ele foi regenerado, nasceu de novo. É porque Cristo vive nele, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a Ele que Ele mostra ser o verdadeiro cristão. Oh, aleluia, Jesus. O quarto ponto é a santificação. Aleluia, Jesus. Ou seja, separado do pecado. Se Jesus, preste atenção, se eu me arrependi e Jesus me purificou de quê? De todo pecado. Aí eu tenho que me santificar. Ou seja, eu tenho que me separar daquilo que é pecado. Eu tenho que viver longe daquilo que é errado, daquilo que desagrada a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem quer assim, glória a Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando eu era engraxado de rua, eu fiz uma promessa para Deus. Eu disse: Deus, um dia que eu vou ser crente, eu não quero mentir, não. Eu quero pregar a verdade. Então eu não vim lá de Manaus enganar ninguém. Pregar uma salvação superficial, mentirosa, mas uma salvação sólida, verdadeira. Tem hora que nós temos que olhar no espelho e dizer que nós temos que se mancar mesmo. Eu tenho que mudar. Aleluia. Esse aí não parece nada com Deus. Louvado seja Deus. Então veja bem, aleluia. Arrependimento, fé, novo nascimento, santificação e justificação. O que é a justificação? Justificação, pastor, significa estar fora da condenação. Eu estou justificado, eu não estou condenado. É por isso que Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nasceram de novo, porque foram regenerados, porque se arrependeram, porque vivem separados do pecado. Aleluia, Jesus. Então não tem condenação para esse crente, porque ele está justificado por Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Oh, aleluia, Jesus. Aí sim, Deus, Ele tem o Espírito Santo. Aleluia. O que dá certeza da nossa salvação, pastor, é o Espírito Santo. Quando o crente tem o Espírito Santo, ele não se sente nervoso. Ele pode ficar nervoso na hora de pregar, isso é normal, isso é humano. Mas ele não está nervoso concernente à vida do Senhor. Ele não tem sentimento de culpa na mente, ele tem a mente livre. Ele não recebe só uma visita do Espírito Santo, o Espírito Santo permanece nele. Ele sente a glória de Deus aonde ele estiver, não é só na igreja, é em casa. Aleluia, Jesus, é na escola, é na rua, aonde ele está, a presença de Deus vai com ele, está com ele. Mas aqui, Senhor, se essa presença não for comigo, eu não quero nem sair daqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus?
sentiu necessidade de salvação. Ele disse: o que eu faço para me ser salvo? Aleluia, Jesus. O que eu faço para me ser salvo? Deus está falando. Tem gente, irmão, que está tão desorientado por Deus. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio que Deus, Ele dá fala através dos seus profetas. Eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus, Ele pode dar uma visão. Deus pode falar através dos profetas. Profecia, impulsionar o profeta a se levantar. Aleluia, Jesus. E ele falar usando o lábio do profeta. Mas veja uma coisa, entenda uma coisa. Nós não podemos querer ser orientados por profeta, por vidente. Aleluia, Jesus. Por pessoas que têm visão ou revelação. Não. Deus deixou a sua palavra para nos orientar. E tem muita gente que não está mais querendo ser orientado pela Bíblia. Aleluia. Tem muita gente que não quer mais ser orientado pela palavra de Deus. Aí vem o espírito enganador e engana ele. Você vê a ousadia do diabo e diz assim: olha, a mulher está mentindo com o marido. Aí o diabo vem e diz assim: não é teu marido, não. Deixa ele. Deixa ele. Aleluia. Separa. Aí a pessoa, interessante que a pessoa, às vezes já está de olho numa outra menininha ou outro rapazinho. Aí vai procurar o profeta. Sabe o que ele está querendo? Que alguém chega com ele e diz assim: rapaz, deixa essa mulher, ele vai casar logo com essa igreja da Cristina. É isso que ele quer ouvir. E ele vai ouvir. Ele vai ouvir, então já vai ouvir. Mas se ele for para a Bíblia, aí ele vai descobrir que a Bíblia diz que um casamento é monógamo. É a união do homem e de uma mulher numa só carne. Ou seja, o homem unido na carne de uma só mulher e a mulher unida na carne de um só homem. Isso chama-se monogamia, dois numa só carne. E isso que Deus uniu, não separe. Aí não precisa mais falar nada, irmão. Deus já falou. Aí a pessoa não. Vou procurar o profeta. Já ouviu a orientação. Aí vai atrás de um, vai atrás de outro, vai atrás de outro, até que ele vai chegar no falso profeta. Porque não tem orientação da palavra. Aleluia, Jesus. Você vê que as pessoas não querem mais saber de Bíblia. Que todo mundo de campanha, o camarada só quer saber da hora do arrependimento. Da palavra ele não quer saber. Não é todos. Tem muita gente que gosta da palavra. Aleluia. Tem muita gente que ainda se alimenta da palavra de Deus. Tem muita gente que ainda tem prazer na palavra do Senhor. Nela medita de dia e de noite. Aleluia, anda nos passos dela. Aleluia, Jesus. Eu sei, irmão, que a santificação, ela é um processo progressivo. Aleluia. Que tem muitas pessoas que estão nesse processo. Aleluia. Está lutando para se libertar. Está lutando para se levantar. Não desiste, não. Não desiste, não. Continua. Deus sabe que você ainda tem algumas fraquezas, mas vai em frente. Vai, vence isso. Vence. Porque nenhum de nós aqui começou já saudável. Aí é conversa. Todos nós começamos e nós tínhamos nossos defeitos e nós também tínhamos nossas fraquezas. Mas nós vamos se fortalecendo na proporção que nós vamos chegando a Deus. Aí nós vamos se adaptando o reino e fazendo a vontade dele aqui na terra como é. Aí sim. Aleluia. Então não desiste, não desanima. Aleluia, Jesus. Quem crê da glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Esse é o preparamento da igreja para o arrebatamento. A igreja que você não vem buscar, ela é santa e irrepreensível. Santa, porque não tem pecado. Irrepreensível, o que é irrepreensível? Aquele que não pode ser repreendido por ninguém. Aleluia, Jesus. Ninguém vai
dizer isso não. Por quê? Porque é irrepreensível. Aleluia, Jesus. Você vê que quando quiseram acusar Jesus, não tinha nada para acusar ele. Não tinha nada. Aleluia, Jesus. Um diabo vem para te acusar que pode levar para calor, mas a acusação ele não tem. Não tem. Sabe o que isso significa? Ele perdeu. Ele perdeu, aleluia. A tua alma é do Senhor. A tua vitória vem de Deus. Ele perdeu, aleluia, lá na cruz. Ele perdeu pelo sangue de Jesus. Ele perdeu porque você foi justificado. Não há condenação. Oh, aleluia. Quem canta, glória a Deus. Eita, Deus, é assim que Deus quer. Se levanta desse banco aí. Tem alguém aí que não é evangélico? Tem alguém que ainda não teve encontro com Jesus? Se tem. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador?